Bem-vindo à videoaula do Professor Benco. Olá pessoal, nesta videoaula de hoje iremos tratar de alguns assuntos pertinentes à questão de pós-colheita de frutos e hortaliças. Na verdade, os assuntos que trataremos nesta videoaula são informações básicas ou conceitos básicos necessários para a compreensão dessas mudanças fisiológicas que ocorrem nas plantas, frutos e hortaliças no pós-colheita. Como nós temos um foco de entender como que o processo produtivo interfere na qualidade da matéria-prima, também no pós-colheita, estas matérias-primas passam por transformações. E essas transformações que a gente precisa entender um pouco melhor. Então, são nossos objetivos aqui, compreender essas mudanças fisiológicas, de frutos e hortaliças, visualizar as práticas potenciais para a redução de perdas no pós-colheita. Então, o que nós vamos estudar vai sugerir um conjunto de metodologias que, adotadas, permitirão a redução de perdas, visualizar as práticas para aumento da vida útil e vida de prateleira dos produtos, estudar os princípios de conservação de frutos e hortaliças. Logicamente, nessa disciplina trataremos de aspectos básicos, até porque aqui no curso vocês terão uma disciplina específica de frutos e hortaliças. E compreender a influência do pós-colheita, na manutenção da qualidade das matérias-primas. Para isso, vou fazer uma transição aqui de tela, vou me arriscar aqui Gostaria de mostrar para vocês, inicialmente, duas bibliografias que eu vou disponibilizá-las para vocês para download aqui lá na página do Moodle, tá? São talvez os melhores livros que eu conheço nessas áreas. A gente tem o livro de Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal do Tais. Esse livro é a referência mundial em termos de fisiologia vegetal. É um livro fantástico e esse livro está traduzido, de ótima qualidade. E o próximo livro, o livro de pós-colheita de frutas e hortaliças, para aqueles que forem estudar e se aprofundar especificamente nessa área, este vai ser o livro de cabeceira, com certeza. É um livro editado pela UFLA, de dois professores de lá, Chitarra e Chitarra, o sobrenome é o mesmo, que era um casal, são um casal, e é um livro que trata com bastante profundidade dos aspectos fisiológicos do pós-colheita. Naturalmente, aqui na disciplina, a gente vai tangenciar e passar por alguns pontos desta publicação, mas de antemão já fica aqui a recomendação para o uso destas duas obras. Para tanto, eu vou passar aqui, deixa eu mudar aqui, onde é que a gente estava aqui? É o livro do Chitarra, o pós-colheita, Aqui tenho duas versões aqui, eu escaneei uma versão que ficou um pouco melhor a qualidade da imagem e vamos partir deste ponto. Mas para explicar o que nós vamos fazer agora, então eu gostaria que vocês pensassem em dois aspectos principais. Primeiro, nós vamos passar pelo conceito da respiração, verificar que a respiração ela se dá tanto na forma aeróbica quanto anaeróbica, E a respiração é um processo de retirada de energia das moléculas orgânicas, principalmente dos carboidratos, mas lipídios e proteínas também seguem ou atingem as rotas bioquímicas do desmonte, da sua complexidade estrutural e liberação de energia.
Então, a respiração, ela entra neste momento do curso como o processo inverso da fotossíntese. A fotossíntese era a biossíntese de moléculas orgânicas. Inicialmente, açúcares, como glicose, e depois outros açúcares. Na fisiologia das plantas, estes açúcares formados, eles são convertidos em outras substâncias, sendo levados a aminoácidos, a ácidos graxos e depois a triglicerídeos, a proteínas, né? A vitaminas, pigmentos vegetais e assim por diante. Então, a fotossíntese é a via bioquímica básica de biossíntese das moléculas orgânicas. E o processo de respiração, ela se junta dentro de uma sequência bioquímica do desmonte, da desagregação ou destruição dessas moléculas orgânicas, onde o processo de digestão e decomposição delas inicia em rotas bioquímicas de digestão, né? E depois dentro das células, lá nas mitocôndrias, a gente já tem o processo aeróbico oxidativo, né? De retirada de elétrons, geração de ATP e assim por diante. Então, uma vez entendida a respiração, né, como um processo oxidativo, né, essa respiração ela vai seguir duas possibilidades. A respiração aeróbica ou aeróbia, que é esta que fazemos, e a respiração anaeróbica ou anaeróbia, que é o processo fermentativo que ocorre na ausência de oxigênio, né? Cabe ressaltar aqui que o processo anaeróbico ele é um processo que retira parcialmente a energia da molécula orgânica, né? A respiração aeróbica ela é mais intensa nessa possibilidade de retirada de energia, ok? E depois, entendida a respiração, a gente é levado a compreender que frutos, né, após a colheita, né, eles permanecem, eles têm suas células vivas, né, e essas células têm atividade respiratória. Então, a atividade respiratória dos frutos, dependendo do tipo de fruto, vai seguir um de dois caminhos, né? Ou essa respiração se intensifica, ou essa respiração não se intensifica. E aí a gente vai ter, do ponto de vista didático, uma separação dos tipos de frutos, denominados de climatéricos e não climatéricos, mas que, à medida que formos caminhando aqui pelo livro do Tais, né, principalmente, a gente vai ver que esses limites teóricos não são bem definidos assim, ok? E aí, aqui embaixo, vem a pergunta central aqui dessa videoaula, que é qual a relação com o amadurecimento dos frutos dessas vias? Então, a gente vai falar de respiração e vamos falar do climatério. E qual é a relação, então, da respiração e do climatério com o amadurecimento dos frutos? É isso que a gente pretende responder até o final desta videoaula. Para isso, eu vou trocando aqui de tela. Vamos achar aqui a tela. Vamos pegar aqui a atividade respiratória, aqui no Shitaha e Shitaha, né? Vou aumentar até um pouquinho aqui. Então, a gente tem lá a produção de energia pela fotossíntese, produção porque ela agrega, né? Ela capta essa energia solar, a transforma, a fixa na forma de molécula orgânica, e a utilização pelo processo respiratório são os eventos primordiais do metabolismo vegetal, ou seja, os vegetais eles fazem fotossíntese, mas eles também respiram. Então, ao mesmo tempo que você tem tecidos fotossintéticos ativos, você tem tecidos nos vegetais que não são fotossintetizantes e que, por estarem vivos, demandam energia. E por demandarem energia, também tem atividade respiratória. Então, existe aí uma balança entre síntese e degradação, ou
acúmulo de energia e uso da energia, né? E essa gangorra, esta balança, este balanço de síntese de anabolismo e catabolismo é que a gente dá o nome de metabolismo vegetal. E no caso dos animais, a gente também tem síntese e degradação de células, tecidos corporais. Aí a gente teria o metabolismo animal, né? Que a gente vai tratar num outro momento, estudando o crescimento animal e composição corporal dos animais. Bom, na fase de pós-colheita, a fotossíntese torna-se limitada, né? E os órgãos de armazenamento, né, cimaturos, né, utilizam suas reservas metabólicas para manutenção e reação de síntese de energia, né? Outros órgãos, como as folhas, cuja função é fixar CO2 através da fotossíntese, né, mas não armazenarem carbono, perdem a habilidade fotossintetizante. Então, a fotossíntese ela é uma via bioquímica extremamente importante no vegetal enquanto durar o ciclo, o estágio vegetativo, né? O ciclo da fenologia toda do vegetal. Agora, uma vez colhido, o que se manifesta com maior intensidade são as atividades respiratórias nestes tecidos vegetais e tecidos folhosos, né? Eles perdem, então, a sua capacidade e a sua intensidade fotossintética no pós-colheita. Ok? Então, até aqui tudo bem. Então, vamos avançando aqui, vamos falar da atividade da respiração aeróbica. Corresponde ao processo oxidativo por meio do qual as células vivas utilizam suas reservas metabólicas como fonte de carbono para a síntese de novos compostos, com produção de energia. Então, é através da respiração aeróbica que as células vivas retiram e geram ATP. Essa decomposição da matéria orgânica gera moléculas menores que podem ser convertidas em outras substâncias necessárias ao metabolismo daquela célula ou daquele organismo, né? E neste processo de desmonte, energia é liberada e produzida, né? Para a célula que está fazendo a atividade respiratória. Então, pode ser medida pela quantidade de oxigênio consumida, que seria uma forma de mensuração, né? Então, aqui a gente tem um gráfico com dias após a colheita, mostrando aqui que uma atividade respiratória é um pouco mais intensa no início da colheita e depois uma redução. Isso já começa a sugerir para a gente que esse gráfico aqui, quer dizer, uma vez colhido o material, como a atividade respiratória teve um aumento, um incremento, e esse gráfico assim se refere a um fruto climatérico, como está dito aqui. Então, o climatério seria a intensificação da atividade respiratória de alguns frutos, né, no pós-colheita. E essa atividade, a manutenção dessa atividade respiratória, ela permite com que esse fruto ele amadureça uma vez colhido ou retirado da planta. Então, ele pode ser colhido verde e ele, pela intensificação da atividade respiratória, ele gera energia suficiente e as rotas bioquímicas vão funcionar em função da oferta de energia e de substâncias carbonadas aí, né, que seriam as fontes de carbono, de degradação de proteínas e de açúcares, né? E você tem o amadurecimento do fruto, ok? Então vamos seguindo aqui. A oxidação predominante em substâncias orgânicas ocorre nas mitocôndrias, como eu já havia mencionado, né, com a atuação de sistemas enzimáticos. Processa-se em 3 etapas distintas através de diferentes vias metabólicas. Então, a primeira seria a hidrólise. A hidrólise é quebra, né? Quebra enzimática, né? De polissacarídeos de reserva, ou seja, de amido, né? Que seria o polissacarídeo de reserva mais
abundante, vamos dizer aqui, nos frutos, né? A gente teríamos outros açúcares disacarídeos, né? Presentes também, que vão sofrer hidrólise, né? No processo. Com a produção de açúcares simples aqui, levando à liberação de glicose, né? Nesse processo. A oxidação de açúcares simples a ácido pirúvico, aqui a gente já está entrando dentro do ciclo de Krebs, né? Onde a gente está pegando esse açúcar simples e, na verdade, a gente está levando até ácido pirúvico para entrar no ciclo de Krebs, né? Aqui a gente está falando da glicólise. E a transformação anaeróbica do ácido pirúvico em outros ácidos orgânicos com liberação de carbono, água e energia. Aqui sim já é o próprio ciclo de Krebs. Então a gente está falando do processo de desmonte da própria matéria orgânica, né? Aqui então o texto vem tratando da questão do amido, da digestão do amido. Vamos direto aqui para um exemplo, né? Aqui a gente está tendo aqui a liberação, né, de uma glicose oxidando, gerando CO2 e água e mais energia, né? Mas mais à frente aqui a gente vai ter uma rota bioquímica onde vai ser possível eu mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Na rota anaeróbica, aqui na rota aeróbica a gente tem o oxigênio, mas na rota anaeróbica a gente não tem o oxigênio, né? Então neste caso, essa aqui é uma fermentação etílica, né? Formação de etanol, né? Então a gente tem o ácido pirúvico liberando um CO2, formando acetaldeído, né? Com 2 hidrogênios, a gente tem lá o etanol. Então aqui a gente pode ter também uma rota de fermentativa, onde a gente tem a produção de ácido lático, tá? E não o etanol. Aí seria a fermentação lática, que é aquela que ocorre nos nossos músculos quando a capacidade respiratória aeróbica ela é superada. A intensidade de trabalho muscular exige mais ATP do que a sua respiração dá conta. Aí o músculo fermenta e gera ácido lático, tá? Então vamos seguindo aqui. Então aqui a gente tem o amido. O amido é um polissacarídeo, né? Ele é um polissacarídeo de glicoses. São glicoses ligadas em glicose, uma ligação entre várias glicoses, uma cadeia grande, onde esse amido, então, ele é quebrado pela alfa-amilase e pela alfa-glucosidase também, né? Até liberar o seu açúcar simples, que seria o amido, né? No caso da sacarose aqui, a gente tem a frutose aqui, como açúcar simples, né? A glicose, então, através da via glicolítica, ela é quebrada até gerar o ácido pirúvico. E nesse processo, nessa rota bioquímica de digestão, né, você já tem a liberação de 2 ATPs. O ácido pirúvico, por sua vez, se entrar numa rota de anaerobiose, a rota fermentativa, ele pode gerar etanol, né, ou pode gerar ácido lático, dependendo da via, né? Agora, se ele entrar no ciclo de Krebs, ele vem como acetilcoenzima A, entra no ciclo de Krebs, né, já na mitocôndria, que a gente já está falando nessa dimensão, e aí a gente tem a formação de ácidos orgânicos e a liberação já de ATP, cadeia respiratória, onde a maior parte do ATP vai ser gerado. Então, o que a gente está tratando até então é do processo respiratório, é do processo catalítico de decomposição de um carboidrato, a geração, as rotas bioquímicas por qual ele passa, a geração de energia nesse processo, ok? Então, a respiração ela é um mecanismo fundamental para gerar energia para a célula. E como tal, se você colhe um fruto e o processo respiratório ele é paralisado no momento da colheita, se esse fruto não estiver maduro,
a ponto de estar apto ao consumo, ele não vai continuar o seu processo de amadurecimento, porque ele não vai ter de onde tirar energia para os processos de modificações que o amadurecimento requer. Agora, existem alguns frutos que, mesmo colhidos verdes, eles mantêm a atividade respiratória e até intensificam essa atividade. Portanto, eles geram energia suficiente para que o processo de maturação continue. E é isso que a gente vê, por exemplo, na banana, né? Que é um fruto que amadurece separado da planta, denominado de fruto climatérico. Então, a relação entre a respiração e o climatério é que a manutenção e a intensificação da atividade respiratória no pós-colheita ocorre nos frutos denominados frutos climatéricos. Então, a gente tem lá os padrões de atividades respiratórias em frutos, né? Se a atividade respiratória for acompanhada após a formação do fruto, em seus estágios de divisão celular, crescimento e maturação, pode-se observar um decréscimo consistente na taxa de respiração, que se expressa em unidade de peso fresco, peso seco, de unidade de proteína. Duas categorias de frutos podem ser diferenciadas quanto à atividade respiratória, como a gente vinha tratando, né? De acordo com o comportamento apresentado no consumo de oxigênio e evolução do CO2. O primeiro são denominados de frutos climatéricos, né? São aqueles que apresentam em determinada etapa do seu ciclo vital um aumento rápido e acentuado da atividade respiratória com o amadurecimento imediato. Então, estes frutos, e alguns deles precisam ser separados da planta para que essa intensificação da atividade respiratória aconteça, tá? Podem amadurecer na planta ou fora dela, se colhidos maturos. Maturos significa que ele atingiu seu tamanho final, ou está próximo ao tamanho final, mas que ele ainda não adquiriu as características de maciez, de suculência, de grau de doçura, né? De aromática, que são as características do amadurecimento. Então, você não colhe uma banana pequena e ela separada da planta, ela vai continuar crescendo e amadurecer. Você colhe a banana verde, mas já do tamanho do seu pleno desenvolvimento. E aí, a partir daí, é que o amadurecimento ocorre, ok? Então, o climatério, ele pode ser definido como um período da ontogenia. Ontogenia é o nome que se dá a esse período de desenvolvimento, de todo o ciclo de desenvolvimento do fruto, né? Em certos frutos, durante o qual uma série de mudanças bioquímicas se inicia com a produção autocatalítica do etileno. Aqui tem uma informação importante para vocês. O etileno, ele é um gás, mas para as plantas ele é um hormônio. Ele é um gás, mas tem uma função hormonal. E essa função hormonal do etileno é de acelerar o processo de amadurecimento dos frutos ou de senescência das folhas das plantas. Então, a produção do etileno, ela ocorre no fruto e ela antecede o pico respiratório nos frutos climatéricos. Então, o etileno, existe uma relação direta entre a produção de etileno e interno, né, endógeno, e a produção e a atividade respiratória destes frutos, ok? Então, marcando a transição entre o desenvolvimento, que é o crescimento do fruto, e a senescência, né? Envolvendo aumento na respiração e condução ao amadurecimento. Então, o amadurecimento seria o estágio final, onde as transformações bioquímicas ocorrem no fruto, tornando-o apto, de forma que ele adquira características que o tornem atrativo aos animais e aptos ao consumo, e é o ponto em que nós consumimos esses frutos. Por que isso acontece? Porque o fruto é um mecanismo que as plantas angiospermas têm de disseminar as suas sementes.
Então, o fruto é o fator de atração. E uma vez que os animais consomem os frutos e espalham essas sementes, eles espalham, então eles disseminam essa espécie vegetal pelo espaço geográfico, ok? Então, aqui está entendida a questão do que é o climatério, né? Vamos seguir aqui para o fruto não climatérico, né? Eles apresentam atividade respiratória relativamente baixa e constante, né? Diferente dos frutos climatéricos, com ligeiro declínio após a colheita. Então, uma vez colhido, a atividade respiratória é reduzida. Isso é marcante. Não são capazes de completar o processo de amadurecimento quando colhidos maturos, ou seja, pensa numa laranja, frutos cítricos não são climatéricos. Então pensa numa laranja que cresceu, mas ainda está verde, está ácida, não tem açúcar, né? Se você colher a laranja neste ponto, ela não vai amadurecer. Ela não vai aumentar o seu grau de doçura, né? Ela não vai continuar o processo do amadurecimento que aconteceria se ela estivesse ligada à planta. Então, esse é um fruto não climatérico. E como característica bioquímica, a atividade respiratória desta laranja ela é marcantemente reduzida após a colheita. Os frutos não climatéricos devem estar no estágio ótimo do amadurecimento comestível, ou seja, o ponto de colheita seria o ponto ideal, o grau de doçura máximo. Então a uva é não climatérica. Ela tem que ser colhida no seu ponto de máximo acúmulo de açúcar. Então, quando se faz vinho, né, se monitora a curva de aumento de açúcar do suco dessa uva para que você possa intensificar a produção de vinho, né, e até a qualidade do vinho e assim por diante, ok? Então, aqui a gente teria os frutos não climatéricos. Vamos passar aqui para um gráfico, ó, as mudanças relativas. Essa curva acabou cortando aqui um pouquinho, depois eu vou passar aqui para o outro livro, deixa eu ver aqui para outra folha aqui do Chitar, vamos ver se ele não está cortado aqui. A gente passou por aqui. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem, aqui no final, então, a divisão celular, alargamento celular, maturação, que é o crescimento do fruto. E lá no final a gente tem o climatério. Depois nós vamos ver no livro do Tais um gráfico bem interessante mostrando esses aspectos, ok? Então, aqui no livro do Chitarra e Chitarra, a gente tem uma tabela grande mostrando aqui frutas climatéricas, né? Com seus nomes científicos, respectivos nomes científicos, né? Então, abacate, ameixa, abricô, banana, caqui, figo, goiaba, né? Entre outros aqui, são todos frutos climatéricos, tá? E os frutos não climatéricos serão aqueles que precisam ser colhidos no ponto ideal de consumo. A gente teria abacaxi, azeitona, cacau, caju, laranja, limão, morango, né, uva, ok? Então aqui serve para consulta, tá, gente? E para que essa videoaula não se estenda tanto sobre esse tema, logicamente vocês terão todo esse material para ler com calma e fazer os seus resumos, né? Tirar suas dúvidas. Então vamos aqui para a parte do livro do Tais, né, da fisiologia, onde ele fala de frutos climatéricos e não climatéricos e em suas respostas ao etileno. Então vamos observar que aqui tem uma caracterização que vai um pouquinho além daquilo que a gente estava discutindo. Então, tradicionalmente, os frutos carnosos, né, têm sido colocados em dois grupos, definidos pela presença e ausência do aumento da atividade respiratória. Ok? Então, denominado de climatérico, né? Ou no início da fase do amadurecimento. Os frutos climatéricos, eles mostram esse aumento respiratório e também um crescimento vertiginoso da produção do gás etileno,
imediatamente antes da elevação da atividade respiratória. Ok? Então, colhido aumenta a produção de etileno. O etileno é um gás, né? E que induz o aumento da taxa respiratória. Ok? Por isso que se você colocar banana dentro de uma caixa e fechar, o gás etileno que é produzido ali, ele não é renovado no ambiente, ele fica no ambiente fechado, aumenta a sua concentração e pequenas concentrações do gás etileno já são suficientes para startar o aumento da taxa respiratória e o processo de amadurecimento. Por isso que a gente tem aquele ditado que diz que uma maçã podre perto das outras vai estragar as outras mais rápido, né? Na verdade, essa maçã mais amadurecida, ela está produzindo etileno, ela vai acabar induzindo, né, o processo de senescência nas demais, né? Então, vamos lá. Maçã, aqui, banana, abacate, tomate são exemplos de frutos climatéricos. Frutos como os cítricos e a uva, ao contrário, não exibem essas mudanças da atividade respiratória na produção do etileno, né, sendo chamados de frutos não climatéricos. Então, até aqui a gente viu exatamente o que no livro do Chitarra estava comentado, né? Em plantas com frutos climatéricos, operam dois sistemas de produção de etileno. Então, aqui tem uma informação nova. Nas plantas com frutos climatéricos existem dois tipos, né? Existe o sistema 1, onde o fruto climatérico imaturo, né? No fruto climatérico imaturo, o etileno inibe sua própria biossíntese, ou seja, a síntese de etileno acaba gerando um feedback negativo, uma retroalimentação negativa, né? E existe um sistema 2 que ocorre neste fruto climatérico, né, maduro, como nas pétalas senescentes de algumas espécies, que o etileno estimula a própria biossíntese, ou seja, quanto mais etileno tem, mais etileno é estimulado a ser produzido, né? Então, aqui já não é um feedback positivo, nesse caso, né? Chamado de alça de retroalimentação positiva para a biossíntese do etileno nesse sistema 2. Então, a gente já sabe que tem frutos que a produção de etileno inibe a própria produção de mais etileno e tem frutos que a produção de etileno favorece e estimula a produção do etileno, né? Etileno é aquele fito-hormônio, gás que estimula e faz o amadurecimento dos frutos climatéricos, né? Quanto aos frutos climatéricos maduros, são tratados com etileno no início do aumento do climatérico e as mudanças, já eu falo do gráfico aqui, associadas ao amadurecimento são aceleradas, né? Por outro lado, quando frutos climatéricos imaturos, quer dizer, não crescidos, né, são tratados com etileno, a velocidade da respiração aumenta gradual em função da concentração desse hormônio. Mas o tratamento não desencadeia a produção de etileno endógeno ou induz o amadurecimento. Ou seja, para que o etileno exerça sua plena função de favorecer o amadurecimento, é preciso que o fruto atinja o seu grau de maturidade, desenvolvimento do fruto. Ok? O tratamento com etileno em frutos não climatéricos, vejam bem, aqui ele está dizendo, mas e se eu colocar etileno nos frutos que não são climatéricos, né? Como os cítricos, o morango e a uva, não apenas um aumento na respiração é observada, não é necessário para o amadurecimento, né? Não causa nem aumento da respiração e nem o amadurecimento. No entanto, pode alterar características no amadurecimento de algumas espécies, como a intensificação de cor da casca dos cítricos. Mas a casca pode até mudar de cor, ficar amarela, né? Parece que amadureceu, mas a concentração de açúcar não muda.
né? Então é muito frequente a gente observar laranjas sendo colhidas ainda fora do seu ponto ideal de grau de doçura, não atingiu o amadurecimento ainda. Ela pode até vir a ficar mais amarela, né? Pelo etileno de outros vegetais no ambiente, no supermercado, assim, mas o grau de doçura dela não vai mudar. Então, embora a distinção entre os frutos climatéricos e não climatéricos seja uma generalização útil, aqui está a informação importante, né? Alguns frutos não climatéricos também podem responder ao etileno. Por exemplo, nos frutos cítricos, a cor verde é removida em resposta ao etileno exógeno. Na verdade, a distinção entre frutos climatéricos e não climatéricos pode ser menos drástica do que anteriormente se pensava. Ou seja, parece, segundo a bibliografia do Tais, do livro de Fisiologia, que há uma graduação nas respostas possíveis ao etileno, ao quanto o etileno pode promover o grau de amadurecimento, né? Então, essa separação de binária de climatérico e não parece que existem respostas intermediárias aí de outros frutos, né? E aí aqui o livro ele aprofunda então a discussão, chamando a atenção de que é o etileno endógeno o fator principal, né, de resposta nesses frutos, né? E muitas vezes o etileno exógeno, quer dizer, o gás etileno colocado artificialmente, não conseguindo promover algumas modificações, né? Embora o gás etileno seja muito utilizado no abacaxi, né? Em banana, né? No processo de amadurecimento desses frutos, tá? Porque eles respondem muito bem ao etileno. Então, aqui ele começa a falar do processo de amadurecimento, né? E entra aqui em detalhes até de transcrição de genética aqui, de fatores genéticos que são manipulados para intensificar ou não a resposta ao amadurecimento dos frutos, né? Que aí já entra numa especificação ou numa especificidade de grande detalhe aqui. Então, o que é importante a gente saber deste conteúdo, respondendo aquela primeira pergunta, né? A pergunta essa aqui, qual é a relação com o amadurecimento dos frutos entre respiração e climatérico? E climatério é o seguinte, que o climatério se refere à intensificação respiratória que acontece em alguns frutos no pós-colheita, quando eles estão maduros, mas não amadurecidos, estão maturos, né? Então já adquiriram seu tamanho final. A intensidade respiratória, ou a atividade respiratória em si, ela gera energia para o processo do amadurecimento. Então, frutos que após a colheita apresentam um pico de produção de etileno e o etileno estimula a atividade respiratória que tem um pico subjacente ou temporalmente ocorre depois o pico respiratório, né, desse pico de etileno, então a respiração vai intensificada, vai promover o amadurecimento e o fruto vai adquirir as características que precisa para o consumo. Agora, quando existe um grupo de frutos que, uma vez colhidos, a atividade respiratória cai. E se a atividade respiratória não responde, você não tem energia suficiente para que o processo de amadurecimento continue. Então, esses frutos são denominados de não climatéricos, portanto, devem ser colhidos no seu ponto ideal de consumo. Ok? Então, a relação, né, a resposta desta pergunta é essa, e espero que vocês aproveitem bastante esses materiais que eu estou disponibilizando. Leiam com muito cuidado, detalhe, anotem as dúvidas,
postem no WhatsApp, né? Ou entrem em contato comigo se for necessário. Vejo vocês na próxima videoaula.